eu sou a Anne Brandão e você está no canal Pesquisa Comigo. O tema de hoje é sobre tipo de pesquisa, qualitativa e quantitativa. Então, se você tem interesse nesse assunto, curte o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreve no canal e fica até o final. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito bem, conforme combinado, aí esse nosso próximo vídeo, né, é sobre a organização metodológica. Já vou logo adiantando que como ela é uma parte assim bastante complexa, densa e extensa também dentro de um projeto de pesquisa, ela tem que ter uma atenção maior. Então nós vamos dividi-la em 4 partes, tá bom? A primeira parte vai ser hoje, que é o tipo de pesquisa, se ela é qualitativa ou quantitativa. Depois nós vamos ver o método de abordagem. Nossa terceira aula será sobre o método de procedimento e a quarta aula do item 7.4 ao 7.8, que acredito que dê para a gente falar tudo de uma forma bem legal para vocês entenderem, tá bom? Então hoje nós vamos falar dos tipos de pesquisa, qualitativa ou quantitativa, e já vou logo adiantando também que ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas nós vamos ver na nossa aula de hoje. A pesquisa qualitativa o paradigma qualitativo passa a existir de uma insatisfação de compreensão de mundo de uma visão positivista. No século XIX, com Malinowski, a pesquisa qualitativa começa a ganhar um status científico. Vejam que até o século XIX, a pesquisa qualitativa ela não era um paradigma considerado na ciência. Lembrem que na aula passada eu falei para tomar cuidado com a palavra quebrar paradigmas, justamente porque um paradigma é um modelo a ser seguido, um modelo a ser adotado na academia, no caso da nossa pesquisa aqui qualitativa, por várias pessoas em diferentes áreas. Então, Bronisław Malinowski, ele realizou uma pesquisa por volta de 1884, se eu não estou enganada, escreveu a obra Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Nós podemos falar um pouquinho dele em um outro momento também aqui no canal. E foi a partir dessa iniciativa dele de utilizar a experiência, de descrever a experiência e tudo mais, que a pesquisa qualitativa ela começa a ganhar aí um status científico, começa a ser de fato reconhecida. É a partir daí que consideram-se o surgimento da pesquisa qualitativa como tendência paradigmática. Como eu falei na aula passada, todas as vezes que você for trabalhar com uma palavra, com um conceito, com um método, procure sempre a origem dele, a gênese dele. Quem foi que discutiu primeiro e não autores recentes assim que não enfatizem muito bem essa origem, tá bom? A pesquisa qualitativa ela surgiu na antropologia e sociologia, porém nas últimas décadas esse tipo de pesquisa ele ganhou espaço em áreas como psicologia, a educação, a administração, dentre outras. E nós vamos ver como é que esse espaço ele foi sendo ocupado e por quê. Porque a pesquisa qualitativa ela tem uma flexibilidade, ao mesmo tempo que ela também é muito ampla para se trabalhar. Muitas pessoas caem aí no descrédito quando colocam a pesquisa qualitativa apenas como, claro, que ela é a descrição, a pesquisa qualitativa se caracteriza pela descrição dos dados, mas não só isso, nós temos que compreendê-la não só a partir da sua gênese, mas também pelo seu percurso, do quanto ela é ampla e falar mais dela e não delimitar a um conceito muito restrito. A pesquisa qualitativa pode ser vista como uma metodologia de pesquisa não estruturada e exploratória, baseada em pequenas amostras que proporcionam percepções e compreensão do contexto do problema. Olha só as palavras que eu destaquei em verde. Pesquisa não estruturada, ou seja, você não parte de uma verdade. Então você tem que tomar muito cuidado com essas definições já pré-determinadas, porque ela não possui esse caráter estrutural.
porque ela é também uma pesquisa exploratória, ela vai explorar para descobrir aquele fato mais profundamente. E ela se baseia geralmente em pequenas amostras. Elas proporcionam percepções e compreensão. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa em uma comunidade amazônica, por exemplo, você não vai pegar, se tem 100 moradores, você não vai conseguir pesquisar os 100 moradores ao mesmo tempo, principalmente se a sua pesquisa ela tiver ali um caráter de observação, porque nós somos seres humanos, não dá para observar 100 pessoas ao mesmo tempo. Então, você delimita a sua área, né, para 5, 10 pessoas e vai trabalhando em parte conforme a organização aí dos seus procedimentos metodológicos. Nesse tipo de pesquisa, os entrevistados constituem ideias livres a respeito de um determinado tema. Então, essas ideias livres, enquanto pesquisadores dessa área qualitativa, nós temos que verificar quais as técnicas mais cabíveis quando você for trabalhar essas ideias livres, que a gente também chama de subjetividade. A subjetividade não está em mim, a subjetividade está no outro quando nós vamos pesquisar. Como as amostras podem ser pequenas, as ideias são livres sobre um determinado tema. Isso faz da pesquisa qualitativa uma seriedade necessária quanto à construção dos argumentos. Nós temos que tomar aquele cuidado que eu falei na hora de transcrever, na hora de querer dialogar com essas falas, principalmente se você toma como método, como exemplo, o método fenomenológico, que não é a minha percepção em cima da percepção do outro, não. É a percepção deles que vale, é a fala deles que vai valer para dentro da pesquisa, é ali que está a riqueza interna. A pesquisa qualitativa pode ser considerada como uma composição de padrão cíclico, isto é, sempre disposta a considerar novas informações da situação estudada. E aqui nesse padrão cíclico organizado pelo Lima, ele vai dizer primeiro que tem que ter, né, uma escolha do projeto a ser trabalhado, que é aquele primeiro processo de construção, de organização. Segundo, a formulação dos questionamentos. Verifiquem que a pesquisa qualitativa ela não trabalha com uma questão estrutural, mas se você determina o seu tema, você automaticamente vai fazer o quê? Um estado da arte, vai ler, vai ter um embasamento teórico, vai se preparar para ir a campo. Não é uma formulação prévia determinada, mas uma ideia desse percurso de como você vai seguir mesmo. O terceiro, resumo dessa informação que você coletou. Quarto, elaboração de um registro. Quinto, análise dessa informação. E sexto, uma redação das informações estudadas. Então, ele trabalha com essa relação cíclica aí da investigação qualitativa. Para Luque e André, são características da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa ela é a fonte principal do dado dela vai se encontrar onde? No ambiente natural, sendo o pesquisador o principal instrumento de pesquisa, como eu falei. Nós somos os mediadores dentro desse processo da pesquisa qualitativa. Então, muito cuidado com os seus julgamentos de valores, muito cuidado com as suas críticas. A gente tem que ver aí se de fato elas cabem, de que forma. Muito cuidado aí, até porque tem uma questão ética da pesquisa. Os dados coletados são predominantemente descritivos. Essa eu acho que é a grande característica da pesquisa qualitativa. E é uma pesquisa que, quando você desenvolve mesmo a partir da observação, de oficinas, ou de ouvir, ou de conversar, que são técnicas aí adotadas, essa descrição ela fica muito mais rica, principalmente quando você convive no ambiente natural, no ambiente de origem ali, de coleta dos seus dados. Por isso que ele diz que uma dessas características que predomina é o seu caráter descritivo. E o maior foco está em relação ao processo. Porque se você não fizer o processo direito de investigação daquele fato que você vai pesquisar, o resultado não vai ser a contento.
Então, você tem que ter uma grande disponibilidade na hora de fazer pesquisa qualitativa e uma grande responsabilidade, eu diria também. Torna-se fonte de atenção do pesquisador o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida e o enfoque indutivo. Se para aquelas pessoas determinada situação ocorre daquela forma e eles entendem que aquilo é benéfico para o povo deles, quem sou eu, que sou de fora, que posso julgar que aquilo não é real, que aquilo não é certo? Então, não está no meu alcance fazer esse julgamento de valor. Então, a atenção do pesquisador sempre terá como foco o significado. O positivismo defende que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, desconsiderando todas as outras formas de conhecimento humano que não possam ser comprovadas cientificamente. É por isso que a teoria positivista ela faz uma crítica em relação à pesquisa qualitativa, de que não é um método seguro, que não traz dados precisos e que só a pesquisa quantitativa conseguiria alcançar isso. Para os positivistas, o progresso da humanidade depende única e exclusivamente dos avanços científicos, único meio capaz de transformar a sociedade e o planeta Terra. Essa é uma citação bastante polêmica, porque a gente viu que o progresso científico ele acaba sendo o causador de muitos problemas, principalmente os problemas ambientais no mundo todo. Então, de uma certa forma, melhorou a vida das pessoas, mas não melhora a qualidade de vida, né, das pessoas no mundo. Pelo contrário, nós acumulamos aí muitos problemas em função desse avanço científico, principalmente o tecnológico. Então, essa é uma crítica, né, a fazer também a esse modelo positivista. Vamos ver aqui um padrão linear da investigação quantitativa, baseado no autor Lima, de 2001. Para ele, a pesquisa quantitativa, que vem de quantidade, define o problema da investigação, que é o primeiro passo. Segundo, formular hipóteses e questionamentos. Eu gostaria de fazer uma correção, que no slide passado eu falei que as hipóteses elas eram exclusivamente das áreas de exatas, mais precisamente também aí da química, da biologia, e quem era de humanas tinha que esquecer. Na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas se as ciências humanas conseguem aí uma abertura, pode também haver essa possibilidade de formular uma hipótese, depende aí do tema, tá bom? Então, só uma correção. A pesquisa quantitativa, ela também vai formular uma hipótese, que a hipótese é o quê? A hipótese é uma afirmação temporária. Depois, o segundo padrão de investigação seria formular definições operacionais. Em seguida, definir os instrumentos de investigação. Quinto, resumir essa informação. Sexto, analisar a informação. Sétimo, elaborar as conclusões. E oitavo, apresentar os resultados. Ela também tem uma etapa a ser seguida, assim como na pesquisa qualitativa, né? Silva e Menezes definem bem a pesquisa quantitativa, afirmando que esta considera que tudo pode ser quantificável, ou seja, consegue-se explicar em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Tem pesquisas de intenção de votos, né? Elas são baseadas aí nesse modelo de pesquisa quantitativa. Para tal, faz-se necessário o uso de recursos e técnicas estatísticas. Vamos ver quais são? Percentagem média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão. Nesse slide final, eu trouxe as vantagens dos métodos qualitativos e quantitativos, tá? Vamos ver aqui as vantagens do quantitativo. Primeiro, possibilita a análise direta dos dados. Essa análise direta significa que não leva em consideração a subjetividade do pesquisado.
não leva em consideração o sentimento, não leva em consideração aí o momento da pesquisa, não tem caráter descritivo, tá bom? Segundo, tem força demonstrativa. O que é a força demonstrativa? Quando as pesquisas realizam aquela intenção de votos, você automaticamente sabe qual daqueles candidatos está à frente por uma determinada amostra coletada. Por isso que diz que tem força demonstrativa, você consegue visualizar. Pode haver erro? Pode, também. Mas, no geral, as pesquisas quantitativas, elas têm aí um padrão também muito bom para se visualizar quando você quer aprofundar, principalmente essa questão de voto, insatisfação do cliente e tudo mais. Permite generalização pela representatividade. O que é generalização? Você pode tomar aquele resultado como geral para todos. Se determinada quantidade de pessoas achou que aquele produto é bom, então isso vai permitir uma generalização. E quarto, permite inferências para outros contextos. Essa generalização e essa inferência, elas quase que caminham juntas aí, porque generalização, você tem uma opinião e aquela opinião pode generalizar para um todo. E essa inferência para outros contextos. Você pegou aquela generalização e você pode aplicar ela em um contexto diferente daquilo que foi pesquisado, tá bom? Na pesquisa qualitativa, as vantagens são: permite a interação, isso é muito legal na pesquisa qualitativa. Você viver no ambiente natural, você viver aquele processo, sentir. Eu, como realizei pesquisa em comunidade amazônica, eu tive que viver com eles, porque nesse processo de viver, você consegue ser o quê? Aceito pelo grupo. Só que esse processo não é um processo fácil. Você primeiro vai, conhece a pesquisa, a localidade, conhece as pessoas, conversa, e depois de algum tempo você percebe que um laço de confiança está ou não sendo estabelecido. No meu caso, graças a Deus, foi estabelecido e isso proporcionou uma pesquisa muito rica. Então, essa interação aí nada mais é do que o laço de confiança entre pesquisador e pesquisado. Depois, considera a subjetividade dos sujeitos. É o que eu falei, a subjetividade não está em você, a subjetividade está no outro. A subjetividade é aquilo como ele é, como ele fala, como ele faz. E você, enquanto pesquisador, você é um mediador desse processo. Terceiro, permite compreender a dinâmica interna de programas e atividades, ou seja, vivendo você consegue compreender a dinâmica interna das coisas, de como elas acontecem. Por último, permite compreender múltiplos aspectos da vida social. Primeiro, o significado é sempre sacrificado em detrimento do rigor e precisão exigidos pela análise matemática. Ou seja, esse rigor e precisão ele acaba prejudicando. Segundo, não permite análise das relações. São números, você transforma aquelas opiniões em algo fechado, em algo sem sentimentos. Terceiro, os resultados podem ser considerados como verdade absoluta. Então, a pesquisa quantitativa, ela faz essa crítica à pesquisa qualitativa justamente por dizer que a pesquisa qualitativa ela não consegue quantificar, ela não consegue dar números exatos para determinada situação. E a pesquisa qualitativa já é o inverso, a crítica que a pesquisa qualitativa faz à pesquisa quantitativa é justamente de não considerar aí essa interação e tomar os seus dados como únicos e absolutos e verdadeiros, né? Então, a pesquisa qualitativa ela tem esse caráter aí mais humano, digamos assim. Vamos ver as desvantagens da pesquisa qualitativa? Pode conduzir a uma excessiva coleta de dados. Você pode ter uma grande quantidade de informação que você tem que transcrever e de repente você não sabe como organizar aquilo. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa organização. É muito comum você ter no início da pesquisa qualitativa uma insegurança, né? De será que eu vou chegar aos dados
pretendidos? Será que vai ter dados para coletar? Será que vai ter informação para me escrever? É uma apreensão. Eu passei por isso. E eu vou logo dizendo que isso não deve ser objeto de preocupação inicial. Vá, faça sua pesquisa qualitativa, pesquise, anote, grave, ouça, tenha um caderno de campo, faça suas anotações. Então, a princípio, não se preocupe muito, porque, como diz o meu orientador, até a falta de dados também é um resultado da pesquisa. Segundo, depende de uma capacidade maior de análise por parte do pesquisador. Você tem que ter tempo, muito tempo para analisar. Essa capacidade o pesquisador tem que desenvolver nesse processo de pesquisa mesmo. Terceiro, que exige maior uso do recurso e do tempo, principalmente do tempo, viu, gente? Fazer pesquisa qualitativa é se doar, é viver, é ir para campo, é se disponibilizar. Se você quiser ter dados ricos na pesquisa qualitativa, você tem que conviver com as pessoas. Bem, gente, hoje nós vimos dois métodos, o método qualitativo e o método quantitativo. Pode ocorrer da pesquisa ter os dois métodos juntos, tanto o qualitativo quanto o quantitativo. Mas a sugestão é sempre a seguinte: veja qual é o método que predomina na sua pesquisa. Espero que o vídeo tenha ajudado a começar a esclarecer aí esse processo dos procedimentos metodológicos. Na nossa próxima aula, nós vamos apresentar os métodos de procedimentos, tá? Que eles não são só um, são vários e são muito difíceis também. Mas a gente vai tentar conversar eles aqui de uma forma bem legal para vocês entenderem.